Bom, muito se pergunta sobre o futuro do Lucas Moura, que só deve voltar após a Copa do Mundo, tá? Essa aí, pelo menos a informação de bastidor do São Paulo, Lucas Moura voltando a jogar só pós-Copa do Mundo, né? A recuperação das fraturas que ele teve na costela, naquele jogo do Atlético Mineiro. Mas o que mais se fala hoje, o que mais se está ali no radar da torcida, no comentário do torcedor, Lucas Moura pode ir embora do São Paulo? É o último ano de contrato dele. Será que ele vai embora? Será que ele já tem propostas, já está negociando, já pode assinar um pré-contrato? O que eu trago de informação é que, assim, primeiro, o Al Ahly não teve nenhuma oferta e não tem interesse na contratação do Lucas Moura. O que se tem hoje de mercado se movimentando é o mercado da MLS, que sempre esteve com o Lucas Moura no radar. Mais precisamente o Los Angeles é um clube que já em outras oportunidades, antes dele ir para o São Paulo, chegou a oferecer um projeto para ele. E assim, não seria nenhuma surpresa se eles voltassem ao final desse contrato do Lucas Moura com o São Paulo com um novo projeto para o Lucas Moura analisar e o staff analisar. Só que, por enquanto, agora, a gente está falando aqui, abril de 2026, não tem nenhuma oferta oficial, não tem nenhuma negociação do Lucas Moura com nenhum clube da MLS. O que tem é o interesse e o desejo que sempre aconteceu do Los Angeles e que pode voltar no final da temporada. O que pensa o Lucas Moura? O que pensa o jogador nesse momento? Não pensa em mercado, não pensa em negociação, o que ele quer é voltar a jogar. Assim, o foco do Lucas Moura nesse momento é se recuperar e voltar a jogar e jogar bem. Aí depois ele vai sentar com o São Paulo, esgotar as possibilidades com o São Paulo e aí sim, paralelamente, trabalhar esses mercados de fora. Então assim, o Lucas hoje, não vou dizer para vocês, ele quer renovar com o São Paulo, ele vai renovar e vai dar continuidade. Está tudo muito aberto ainda. O que ele quer nesse momento é voltar a jogar. É voltar a atuar pelo São Paulo, voltar a ficar bem, ter grandes atuações, aquela coisa toda. E aí depois vai esgotar a possibilidade com o São Paulo e depois, paralelamente, olhando o mercado. Então, não dá para a gente falar que hoje tem oferta, que hoje tem negociação, que o Lucas vai sair. A prioridade é voltar a jogar e aí depois observar o que vai ter de futuro. Se recupera, boa, e depois observa o futuro. Quero te contar como anda a dívida do São Paulo com o Daniel Alves. Sim, o tricolor ainda não conseguiu quitar suas pendências com o lateral, que havia rescindido seu contrato depois de uma passagem só discreta pelo Morumbi. Pois bem, o São Paulo deve apenas as parcelas daqui até o fim da temporada. A dívida, que já foi de 24 milhões de reais, se encerra em 31 de dezembro desse ano, com o último pagamento da parcela de algo na casa dos 400 mil. De acordo com o balanço oficial do tricolor, a pendência para 2026 apontava 3 milhões e 300 mil com o Daniel Alves e mais 1 milhão e 400 mil com Dinorá Santos Bastos, ex-esposa do Daniel Alves e apontada na época do acordo como a responsável pelo gerenciar a carreira do jogador. Acontece que, desde que o São Paulo começou a pagar Daniel Alves, ele já foi preso, já foi solto, já foi inocentado, já adquiriu um clube na Europa e ainda assim essas parcelas não se encerraram, longas 60 prestações. Para completar, registrar que Arthur teve seu nome registrado no boletim informativo diário e vai ficar à disposição do tricolor para a partida contra o Internacional nessa semana pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo pode virar mesmo o SAF? Esse debate que é antigo ganhou um novo capítulo. Isso porque ontem, Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, criou uma comissão responsável por discutir mudanças no estatuto do clube. Entre essas mudanças, a principal, a SAF. Há muita gente fora do São Paulo que defende que o tricolor se transforme em uma sociedade anônima do futebol. O entendimento, especialmente de torcedores, é de que o São Paulo não conseguirá voltar a ser competitivo como em outros tempos, brigando por todos os títulos, se não tiver um investimento de fora. Já dentro do São Paulo, esse assunto é tratado com enorme resistência. No ano passado, quando o Júlio Casares tentou emplacar uma espécie de SAF na base, com dinheiro vindo de fora, houve enorme resistência. Dá até para dizer que o Conselho Deliberativo começa a se virar contra o Júlio Casares a partir dessa medida. Confesso que não acredito na SAF no São Paulo, nem em poucos anos,
a menos que exista uma mudança radical dentro do Conselho Deliberativo, que é extremamente conservador. Mas, Nicola, por que os conselheiros do São Paulo não querem que o clube vire SAF? Porque se isso acontecer, todos os conselheiros passam a ser figuras ilustrativas na política do clube. Para completar, só registrar que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, ele saiu pela porta dos fundos da CBF, faz parte dessa comissão montada para a discussão de reforma do estatuto. Ah, tem mais uma do São Paulo. O tricolor enfrenta o Internacional nessa quarta-feira, fora de casa, e uma das novidades pode ser Arthur. Recém-contratado, teve seu nome registrado no boletim informativo diário e está cotado até para começar como titular. E a filha de Arrima Assis acaba de arranjar mais uma confusão para o seu pai, o presidente do São Paulo. Tudo porque Cris Assis viralizou num vídeo em que ela aparece na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, festejando um gol do rival do São Paulo diante do Fluminense. O vídeo em questão é de uma partida entre Corinthians e Fluminense no dia 28 de abril de 2024. O Campeonato Brasileiro, o Timão vence por 3-0. No finalzinho do primeiro tempo, Wesley faz 2-0. E a Cris, ao lado de uma amiga, faz o vídeo afirmando ou festejando 2-0 e completa o vídeo dizendo: "E nós tá como, Flávia? Pega essa visão." Pois bem, o vídeo que começou a viralizar entre grupos de sócios e conselheiros repercutiu extremamente mal. Como a filha do presidente do São Paulo é corintiana, ela vai dizer que não, mas o vídeo mostra outra coisa. O problema é que essa não é a primeira polêmica que Cris Assis se envolve e complica a vida do seu pai. A primeira delas, há uma suspeita que se transformou inclusive numa investigação de que Cris Assis teria vendido algumas centenas de ingressos que estavam destinados ao camarote do seu pai enquanto vice-presidente. O Assis, inclusive, assegurou que abriria uma sindicância interna e externa para apurar os assuntos. Até agora não houve abertura de nenhuma dessas sindicâncias. Gostaria de saber de você, São Paulino, o que você pensa da filha do presidente se filmando num jogo do Corinthians e festejando a vitória do grande rival. Para completar, só contar que o São Paulo empatou com o Internacional sem jogar bem no Beira-Rio. O Inter chegou a abrir 1-0, Caleri, sempre ele, garantiu o gol do empate na reta final. Com o resultado, o São Paulo caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, são 17 pontos, a mesma pontuação do Bahia. O Fluminense tem 19, assim como o Palmeiras, embora o Verdão ainda entre em campo nessa quinta-feira. São Paulo que pode ser ultrapassado também pelo Flamengo. E o São Paulo está fechando mais um patrocínio dias depois do acordo com a Unimed. O tricolor tem negociações finalizadas com a Unicesumar, Universidade de Ensino no Paraná. Essa empresa vai bancar R$7.750.000 para um acordo até dezembro de 2028. Logomarca da Unicesumar vai ficar nos calções do São Paulo de treino e de jogos. Importante registrar que o acordo com a Unimed havia assegurado ao São Paulo R$15 milhões por ano. Com isso, o tricolor avança em 2 das propriedades que ainda não haviam sido ocupadas. Expectativa de faturamento na temporada superior a R$100 milhões, com todos os patrocinadores do uniforme, além da fornecedora de material esportivo. E é isso aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal São Paulo Infonews, informações do Tricolor Paulista pra você aí de casa. Fortalece com o like, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nós vamos ficando por aqui, ó. Informações importantes sobre o futuro de Lucas Moura aí. Já ia falar Léo Moura, mole. Sobre o futuro de Lucas Moura, atualizações importantes com a nossa querida ESPN Brasil e também Jorge Nicola trazendo as últimas atualizações do Tricolor Paulista, polêmica envolvendo São Paulo, filha do presidente Jair Assis aí, né, na torcida do Corinthians ali. Gostaria de saber sua opinião, comente aqui embaixo. Vamos ficando por aqui, mas voltaremos assim para dar mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.